Graças a Deus, mais essa ministração. Capítulo 3 do livro Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante de meu Deus. A palavra é o seguinte: aquele que pensa estar vivo, mas está morto, pensa que pela fé em Cristo está indo certo, está fazendo o que agrada a Deus, mas de acordo com a palavra, com o próprio Jesus Cristo, ele não está agradando a Deus de acordo por causa das obras, porque ele está tendo como obra o que ele faz por salvação. E Deus salva pela obra de Jesus Cristo, entende? Então ali é um erro de achar que está sendo salvo por fazer o que agrada, por ir e vir, por se achar uma boa pessoa, enquanto que só Jesus Cristo é o que salva, e graças ao Deus bom, que manda o Filho amado. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Ali é um vigiar na fé, né? Vigiar na profecia, na palavra, em aprender. Pois diz a palavra, serão todos ensinados por Deus. Então, em aprender, para se colocar alerta, para viver Cristo. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas disto. O que acontece? Vestidas de branco, vestidas de Cristo, que é a verdade e a luz da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestidas de branco é porque a mente, a consciência delas, a alma, estão revestidas da verdade. Então elas estão íntegras na fé, porque a verdade é que só o Senhor salva. Por isso caminharão comigo, disse ele, porque daí ele se movimenta através delas, né? Mas elas são levadas por ele no caminho que ele as conduz, pois ele é o pastor. Então, se é ele quem conduz, ele faz a obra de salvação na vida delas. Elas estão louvando, sendo humildes, agradecendo, porque ele as coloca assim e ele as conduz a acertar. Então, ele move tudo e faz que elas acertem, porque ele é poderoso e é Deus, Jesus de Nazaré. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. A palavra de Deus diz bem assim: em Cristo somos mais que vencedores. Está lá, está escrito dessa maneira, em Cristo. Então, por isso ser vencedor, porque daí anda em espírito, né? E não de acordo com a vontade da carne. Antes, de acordo com a vontade de Deus. Então, Cristo é a vontade de Deus, ele é perfeito. E ele molda aquela pessoa. Novamente, Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, esse Senhor é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. São guiados pelo Espírito. Não é eles que guiam o Espírito ou vão fazer alguma coisa para que o Espírito os guie, mas o Espírito põe arrependimento. Então, arrependidos, o Espírito pega e os conduz. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, aquele que tem ouvidos quer dizer aquele que tem discernimento, que consegue discernir, compreender a palavra de Deus. Porque o ouvido não é da carne, mas é uma palavra espiritual. Então, discernir, que consegue compreender. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta para que ninguém consiga fechar. Uma porta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, as quais se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Sinagoga de Satanás é o corpo, é o acusador, aquele que se justifica a si mesmo, porque foi tido como raça de víboras aquelas pessoas
tinham a lei como justificativa para cometerem suas atrocidades e não aceitaram o Filho de Deus. Então todo aquele que se diz melhor que o outro, usando então as suas boas qualidades, pessoa, o seu trabalho, dinheiro, capacidade, e quanto faz e acusa o irmão, então o corpo dele é a sinagoga de Satanás, né? Pois ele é acusador ao fazer isso. Então, estão se dizendo que tem fé, mas é uma fé enganosa, por isso ele diz, mas mentem. Então ele faz que venham, que sejam humilhados, porque todo que a si mesmo se exalta é humilhado, e todo que é salvo por Cristo é aquele que a si mesmo se humilha, porque daí ele é exaltado pelo poder de Deus que o salva, porque ele não tem como pagar, entende? Não tem como ele dar nada em troca pela vida dele, é só misericórdia. Então ele é com réu confesso, uma pessoa humilde, uma pessoa grata, porque destes atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então há uma provação, né? Os filhos de Deus são provados para ser aprovados. Então as aflições deles são ínfimas, né? São inferiores aos demais. Eles são colocados à prova, mas Jesus Cristo vai lá, reveste eles e os aprova, entende? Jesus vai lá e faz todo o trabalho. Então por que eles são protegidos na hora da provação? Porque o Senhor vem e os protege e os torna vencedores. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras e sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Frio e quente. Por que ele está a ponto de vomitar? Porque é morno. É como uma comida. Aquela alma, né? Um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Então aquela pessoa, Deus a esquenta. Então ela ficou quente. Porque antes ela estava fria. Fria na fé, fria no amor. Então ele vem com o amor dele e esquenta. Então ela recebe o amor de Deus. E ela é esquentada. E nessa que ela é esquentada, ela agora então, ela faz a vontade de Deus. Ela ama, ela persiste, ela persevera na fé. Mas daí tem aquele ponto da mornidão, que ela vem e se morna. Não liga muito para a oração, que não está muito afim de fazer o que Deus manda, que quer viver para si mesmo a vida, né? A tua vida, não quer viver para Cristo Jesus. Então ficou morno, não ficou aquela pessoa entregue à palavra. As ações ficaram mornas, as atitudes, o amor mornou. Então veja, ele já esquentou, já estava frio, ele esquentou, agora está morno. Aí ele diz, e por este motivo, porque és morno, não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vomitar-te da boca é o seguinte, daí está no Espírito, no corpo de Cristo, no Espírito Santo, a alma está no corpo, né? Então ele está a ponto ali de jogar para fora essa alma do Espírito Santo, ou seja, de tirar para fora do Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida, é a salvação, a qual disse Paulo, não extinguais o Espírito Santo, ou seja, não extinguais, não deixe apagar. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nu é que não está andando de acordo com a vontade de Deus, não está andando em Cristo Jesus, no Espírito, antes está andando na carne, então permanece a vergonha. E porque disse, acho que é rico, acho que está salvo, que está agradando a Deus, que está fazendo tudo, que
tem bastante sabedoria, conhecimento, que tem as obras necessárias para ser salvo. Porquanto não é a obra que salva, mas é o arrependimento que Deus coloca em Jesus que vem e salva. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Vamos lá. Portanto, ofereço-te conselho. Olha, ele está entregando um conselho, já é bom. Adquire de mim ouro refinado no fogo. Ou seja, ouro refinado no fogo é a alma que é passada na fornalha de aflição e purificada. Ou seja, ele está falando, ó, purifica a tua alma, a fim de que te enriqueças, ou seja, que tenha vida, valor, o Espírito Santo, para que purificando a alma o Espírito Santo venha e habite com ele, seja rico. Roupas brancas para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, também é o Espírito Santo. E compra o melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possa enxergar claramente. Ou seja, comprar, como vai comprar se a salvação é gratuita? Ali é dedicar, investir o tempo meditando na palavra de Deus. Investir o tempo, bem empregar o tempo, gastar o tempo com a palavra de Deus, que é o melhor colírio. Para a mente, para discernir, para compreender a palavra, para a mente conseguir entender o que está acontecendo. Então, gastar tempo no meditar. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se, pois, diligente, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abrir a porta do entendimento, do discernimento, para compreender a palavra de Deus. Então ele entra, o Espírito Santo entra, a palavra de Deus vem mais, a palavra de Deus do alto entra, e o Espírito Santo guia. Então ele diz ali, eu cearei com ele e ele comigo, ou seja, um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele vai cear, ele vai fazer a vontade de Deus com você na obra da salvação, vai te conduzir para ser salvo, e você vai se alimentar desse pão da vida, de luz, vai se encher de luz, para que por ele viva. Então Jesus Cristo disse, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Então acaba que você, ao fazer isso, está fazendo a vontade de Deus e enchendo-se de luz. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aquele que tem discernimento. Esse ouvido é aquele que tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que abre o discernimento, tá? Então, como eu disse ali atrás, era discernimento. Esse discernimento é o próprio Espírito da verdade que o dá a compreender. Então, aquele que tem ouvidos, discernimento, que tem a capacidade de compreender, que receba a palavra. Amém? Pai seja contigo, da parte de Jesus Cristo. Amém.